Oi, Salve! tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem também. Menina, tava aqui, Tá dando pra ouvir bem? tô te ouvindo bem, te vendo bem também. Que E bom. obrigada por ter aceitado o convite para essa conversa. Acho que vai ser longa, porque tava vendo lá o currículo. Eita, sei nem começar essa conversa. Muito assunto, né, Tati? Então, Muita. queria que você começasse pelo começo, me contando lá com os teus 7 anos de idade, como é que começa essa história com a arte, com a cultura, o que que te levou para isso, como que foi esse comecinho? Bom, queria pedir licença para chegar, né? Licença às pessoas que estão entrando aqui para prestigiar e para aqueles também que vão assistir depois, né? E licença aos mais antigos, aos mais novos, respeito a trajetória de todos, né? Agradecer já de primeiro o seu convite. No começo eu fiquei até, né? Ai, meu Deus do céu, será que eu dou conta? Eu tenho um pouco de dificuldade, assim, com redes sociais. Dá até para ver no meu perfil Instagram, Facebook, eu praticamente não atualizo, né? Tenho Hum. bastante dificuldade, mas quem sabe esse é um momento também, né, com essa pandemia, todo esse distanciamento que a gente está vivendo, de colocar essas coisas para movimentar, né? E em relação à minha relação com a arte, eu vejo assim como muito orgânico, como me entender como artista foi um processo longo, até porque a gente tem vários conceitos de arte, né? Se for parar para pensar o que que é arte. Então, quando eu me entendo como artista, eu acho que vem tudo isso junto, né? O que é arte, né? Qual entendimento de arte se tem para você se entender como fazedor de arte, como dançante, como brincante, né? E eu vejo como muito natural, assim, eu vejo que a arte, ela faz parte de tudo, né? Desse planeta maravilhoso que a gente vive, essa matéria linda que a gente vive, né? A natureza, nós mesmos, né, gente? Olha que corpo maravilhoso, né? Eu vejo Sim. arte em tudo, então, para mim está muito presente desde a minha existência, assim. Eu não, eu não consigo separar, né? Separo nesse sentido da questão do termo, né? Um termo arte, né? Quando se considera artista, mas eu brinco de dançar desde que eu me conheço por gente, assim. Meu pai gostava muito de gravar fita cassete, né? Aí passava aquelas músicas da rádio, ele ia correndo lá, pau, apertava lá o REC e tal, e ele me ensinava. E aí, desde pirrainha, eu também adorava fazer isso. Eu fazia umas edições. Olha, que coisa linda. Queria até ter guardado. Não tem nenhuma fita dessa, gente. Cada edição que eu fazia, pirraia com as músicas na rádio, que era lindo de ver. E aí eu brincava de dançar com essas fitas, assim, e brincava muito, fazia coreografia, pegava as primas, tudo, montava coreografia, pegava a família tudo para assistir as coreografias. Aí eu tinha a irmã mais velha, né? Aí quando minha irmã mais nova começou a vir com as amigas em casa também, aí botava todo mundo para dançar, a gente inventava coreografia, juntava as amigas da rua, montava coreografia de CD inteiro. Então sempre fez parte assim de mim, né? Eu tive
um privilégio muito grande que foi a minha mãe perceber isso, né? Minha família perceber isso. E como eu sempre fui uma criança muito ativa, né? Eu acredito que toda criança saudável é uma criança muito ativa. Minha mãe foi me colocando nos projetos de esporte, fui experimentando de tudo, assim, mas o que realmente me encantava era a dança. E então comecei a fazer aula de balé. Foi aí que começou. E aí tem várias ressalvas, assim, né? Porque a gente não tem um balé brasileiro, né? A gente segue os moldes dos outros países. Balé da técnica russa, né? O balé de Londres, né? Outras técnicas. Tem poucas pessoas no Brasil, inclusive, que trabalham com balé cubano, que daí é maravilhoso, né? O balé cubano já traz bastante a questão afro, os tambores, né? E a gente não tem isso no Brasil, então eu acho que, assim, eu não nego o balé clássico, fez parte da minha trajetória. Sempre os momentos de apresentação, de colocar fantasia, né, de passar, né, maquiagem, de se transformar num personagem, iluminação, a oportunidade de subir num palco, de se apresentar para as pessoas. Isso para mim era um mundo muito mágico. Então, às vezes eu não aguentava as aulas, né? Eu tinha muita vontade de ir, mas aí quando a coisa começou a ficar mais séria, eu já não queria mais ir no balé. Aí eu ficava, ai mãe, eu já não quero ir. Minha mãe, você vai, agora você vai. Você não queria ir, agora você vai. Você vai terminar esse curso aí. Ela sempre me pegava começo de ano, e aí? Você vai querer fazer ou não? Não, começo de ano não, ela me pegava no final do ano, logo depois da apresentação, que você tá lá toda deslumbrada, né? E aí, ano que vem, você vai querer de novo? Porque se você for, tem que ser até o final. E isso, né? A minha avó me ajudou também a poder estudar, né, a dança. E sempre desde pequena também, até para conseguir custear, né? Esses gastos com a dança, que não são poucos, né? Os figurinos também, esses gastos, principalmente com as apresentações. Eu sempre. Aí, ó, tá até as amigas da época da escola, hein? Vendia brigadeiro na escola. E aí era rifa de Páscoa, rifa de Dia dos Pais, de rifa de Dia dos Namorados, rifa de... Aquelas coisas que eu acho que todo mundo, né? Quando começou, passa por isso para conseguir se manter ali, né? E aí nessa também eu já fazia artesanato, né? Fazia alguns acessórios, brincos, colares, deixava em consignação. Isso daí eu tinha uns 13, 14 anos. Te amo, Elisa. 13, 14 anos já deixava bijuteria em consignação nas lojas, né? Meu pai era comerciante, então desde pequenininha já trabalhava com ele. E depois comecei a pintar canga, vendia canga, pintava tecido para loja de roupa de concerto. Aí o pessoal levava as roupas para consertar, queria dar uma retocada na tintura, eu ia lá, buscava, pintava. Então sempre fui envolvida assim com artesanato também, porque os dois lados da minha família também sempre tiveram, né? Sempre vi minha mãe mexendo com artesanato, minha avó, né? A parte da família do meu pai também, minhas tias. Então, para mim sempre foi muito natural assim buscar essa fonte de renda, né? E aí foi indo assim, fui indo com balé clássico. Aí depois na escola onde eu dancei aqui em Maringá, né? Porque eu comecei o balé no estado de São Paulo, quando eu morei lá quando era pequena, apesar de ter nascido aqui, né?
Aí voltamos para Maringá, e aí a escola onde eu dancei tinha outros estilos de dança também, né? E aí você pagava de bem pouquinho a mais para poder fazer esses outros estilos de dança. Aí eu comecei a dança moderna. Aí o negócio começou a fazer mais sentido, né? Aí Aham. eu, nossa, que linguagem diferente. Nossa, essas músicas eu tô gostando, porque balé clássico, você tem que ter muita disciplina para ficar naquela barra ali, né? Todos os dias, as mesmas sequências de movimentos. E eu fui, né? Por exemplo, a gente tem o Klaus Viana, que é do teatro, mas é da dança também, e ele falou muito sobre balé clássico, né? Então, depois que eu li o Klaus, se eu tivesse tido contato com ele naquela época, eu teria aproveitado melhor o balé clássico, teria entendido de uma outra forma, assim, né? Mas também o estereótipo do meu corpo não era dessa linha. Então, eu não conseguia executar os movimentos da forma como eu sabia que tinha que executar. Então, não era confortável para mim, me machucava, né? Mas eu gostava, eu fazia com corpo e alma, tava lá, né? Começamos a dança moderna, e aí me apareceu, fez aquele link com aquela dança que eu fazia de criança, né? Aquela dança mais livre, aqueles movimentos pé no chão, tira a sapatilha, né? E aí comecei a me apaixonar pela dança moderna. Comecei, depois avancei para dança contemporânea, que já é outra linguagem corporal, já um pouco, já vai. Não que nego o balé clássico, todas elas vêm uma na sequência da outra, né? Mas já te possibilita uma busca maior, né, de movimentação, uma busca do seu entendimento de vida. E aí eu comecei a voltar a pesquisar a dança, como eu fazia quando era pequena, a colocar as músicas e a voltar a dançar. E comecei a. As professoras começavam a me chamar para dar aula, para repor aula para elas, né? Às vezes um professor não podia ir e falava, vai, Tati, você pode? Opa, né? E assim comecei, e eu acho muito legal também esse processo de início, assim, de você ser aluna e começar a dar uma aula ou outra, porque aí você começa a prestar atenção na metodologia, você começa a ter um outro olhar, né, para as aulas, não só em executar a movimentação, mas em qual caminho você faz para chegar, como você passar isso para o outro. Então, já comecei desde cedo por conta dessas professoras que me pediam para repor, para dar aula para elas, a ter esse olhar, né? Aí comecei ali também na mesma escola, comecei a dança espanhola, balé espanhol, era o balé espanhol, que já é uma vertente assim mais recente, né? Da cultura da dança flamenca misturada com o balé clássico. Então, a postura de corpo, de braço, tudo na mesma linha, né? E aí, dali, apareceu o Michel Cassin na minha vida, né? E me apresentou a dança flamenca. E aí a dança flamenca foi um universo nossa, que eu sou apaixonada e que eu faço parte. E depois de conhecer a dança flamenca que eu fui descobrir que a minha família tinha essa linhagem, né? E que a minha bisavó tocava castanhola e que a família dela era nômade, né? Que vinha dessa cultura. Deu, gente, como assim? Vocês me falam isso só agora? Aí as Sim. coisas foram fazendo sentido, mas o momento que eu comecei a. Como foi tudo muito natural, eu nem sequer via como uma possibilidade de trabalho, né? A gente tem essa. Hoje em dia é diferente, assim, mas naquela época eu não tinha, assim,
essa noção de que a dança poderia me sustentar, poderia ser uma fonte de renda, né? Que eu poderia trabalhar com a dança. Aí depois que eu fiz os 10 anos de aula e passei a formatura, que a gente chama, aí eu comecei a dar aula lá com a Roseli Algues, que foi uma honra também trabalhar. Trabalhei muitos anos com ela, que foi a primeira bailarina de Maringá, né? Primeira mulher a chegar aqui e colocar uma sapatilha e dançar na frente das pessoas. Assim, ela sofreu bastante preconceito na época também. Muita experiência, muita história, muito conhecimento, assim, foi, nossa, uma honra mesmo trabalhar com ela. E como eu já vim de aluna, me tornei professora e eu dava aula para todas as idades e tinha turmas de adultas. Então eu era sempre aqui embora por último, né? Porque eu dava aula de flamenco mais para adultas, que ia embora por último, então eu tinha a chave da sala. E ela me liberava, eu falava assim, Rô, tô querendo estudar uns movimentos, ela pode ir. Então, isso foi também um privilégio muito grande que eu tive, dessa amizade, dessa proximidade, que me deu essa abertura de eu poder ter um espaço, né? Que hoje eu não tenho, para estar estudando a movimentação. E que eu sei que isso faz muita diferença na trajetória de um artista, que é você ter um local para você conseguir fazer suas pesquisas. Então, a partir daí da minha formatura de balé, que eu falei, bom, me formei. Desde pirraia, esse era o objetivo, formar, né? Que era o que minha mãe me falava, não, você vai até você terminar o negócio. Me formei, e agora? Agora é eu que escolho se eu continuo ou não. E aí resolvi continuar, e aí que eu fui mergulhar, fui atrás de fazer cursos, né? E, e fui buscando aí em todas as áreas que eu trabalhava, eu ia, né, no sentido, sempre trabalhei assim. Bom, estou dando aula de dança contemporânea, estou recebendo salário de dança contemporânea. Então, uma parte desse salário eu vou segurar para fazer um curso de dança contemporânea. Então, eu sempre fui muito regrada nisso, assim. Uhum. O que me possibilitou conseguir nas minhas férias e, né, ir para um lugar ou outro, participar de cursos, até porque agora que a gente está tendo esses editais acontecendo de forma mais fluente em Maringá, que estão vindo pessoas para cá dar cursos que estão acontecendo, mas a gente não tinha Sim. gente que vinha aqui dar curso, a gente não tinha público. Eu lembro uma época que a Débora Coker veio fazer espetáculo em Maringá gratuito e aquele teatro caiu vazio. Acho que ela veio umas 2 vezes, não veio mais. Aí depois de anos que ela veio, cobrou um convite caríssimo, acho que era. Bom, para nós aqui é caríssimo, lá para São Paulo, né? Caro, né? Acho que eram R$ 120, o convite lotou o teatro e tal. Sim. Então, tinha que ir para fora, né? Para buscar fazer esses cursos. E eu fui atrás. Você foi para fora, inclusive, do país? Fui, mulher. Para Espanha, Glória a Alemanha Deus. também, né? Eu fui também, né? Como eu estava muito apaixonada no flamenco, e aí é um divisor de águas, né? Quando eu descobri o flamenco, que eu vi que não tinha nada a ver com o balé espanhol, que não tinha aquele corpo todo. Ai, como que eu vou dizer? Não tinha aquela estrutura de corpo, era uma liberdade corporal, onde você tinha que dançar os sentimentos da coisa. Você tinha que bailar o que o cantaor estava trazendo na letra, o que o guitarrista estava trazendo na música deles, né? Então, e essa linguagem, cada um tem a sua. Então, existem os códigos, né, dentro da dança flamenca que todo mundo tem que saber, mas a forma de executar é muito pessoal. E aí esse universo fui adentrando e foi muito difícil, porque aqui a gente também fazia flamenco com CD.
Hum. E eu achava que isso era flamenco. Até eu ter a oportunidade, um dia que eu fui, a Yara Castro, que é uma bailaora brasileira radicada na Espanha, mora lá, maravilhosa, tia fofa, maravilhosa, veio dar um curso em Londrina. E o Michel dava aula aqui, mas a companhia dele é lá. E aqui ele dava aula para adolescentes, né? A escola, né, outro de balé clássico, que é o que predominava. Lá não, lá era só flamenco, mulheres adultas, mães de família, então era outra realidade. A hora que eu cheguei lá, meu Deus do céu, isso que é flamenco. E música ao vivo, outra coisa, assim, os códigos, as linguagens, deu, gente, eu não sei nada. Aí eu descobri que eu não sabia nada, que eu tava vários anos fazendo aquilo e não sabia de nada. Eu falei, meu Deus do céu, tô dando aula, preciso buscar, pelo amor de Deus. E fui atrás, né? E aí foi nesse sentido, assim, foram muitos anos trabalhando muito, juntando, fazendo altos bicos, vendendo meu corpo, literalmente, que eu até clipe de sertanejo eu participei para juntar dinheiro. Nada, Faz nada contra parte. o sertanejo, nada contra, assim, mas é que não faz parte da, né, uma coisa que eu nunca imaginava fazer, assim, né, para conseguir juntar esse dinheiro para ir para lá na busca dessa raiz, né? Eu queria conhecer a raiz, queria ver da onde vinha, queria conhecer as famílias, queria conversar com as famílias, queria entender o que eu estava fazendo aqui, onde era o meu lugar do Flamengo, né? E demorou muitos anos para eu conseguir ir para lá e um esquema doido que eu consegui de comprar e vender milha. Comprava a milha de um, vendia por outro, e assim, ia juntando dinheiro. Vixe! No fim das Uhum. contas, deu tudo. Consegui comprar minha passagem de ida e de volta. Mas aí a passagem de volta eu comprei já com 3 meses, que é o máximo que você pode ficar lá, né? Mas a minha intenção não era voltar. Eu queria ir, queria ficar. Falei, gente, vai saber quando que eu vou ter oportunidade de ir pra lá de novo? Eu vou ficar lá e legal mesmo. Tem um monte de brasileiro que vai pra lá e se dá bem, né? E aí eu já tô lá, já conheço tudo que é país, já mergulho no Flamengo e depois eu volto, né? Aí fui, mas não consegui nada de trabalho. Tava bem aquela época bem difícil de crise, pessoas sendo despejadas de dentro de casa, os europeus pegando o serviço que só os latinos, os estrangeiros faziam, né? Eles começaram a pegar esses serviços de camareira, que eles não faziam esse tipo de serviço antes. Então, para mim, assim, a única coisa que me ofereceram era 16 horas de trabalho seguida. Aí, se eu fosse ficar lá com 16 horas de trabalho seguida, com toda aquela violência policial com os estrangeiros que eu vi muitas vezes acontecer, né? A tal né, esse neofascismo, xenofobia, essas coisas doidas aí que a gente, nossa senhora, absurdo. Daí o quê? Não vou ficar aqui não, gente. Vou voltar pro meu Brasilzão. Foi muito bom te conhecer, mas foi Sim. uma experiência maravilhosa. E então, quando deu certo de eu ir para lá, eu já me organizei com muita antecedência. Eu entrei em contato com vários grupos de dança e fiz intercâmbio, assim, né? Participei de jams. Na época eu estava estudando de contato e improvisação e tinham muitos grupos de contato e improvisação lá. Até dei sequência no projeto que a Magó estava na UEM, né, com contato de improvisação na época. Depois, quando ela foi para São Paulo, eu continuei o projeto. E foi, nossa, foi muito bacana, assim, foi bem elaboradinha, assim, minha viagem, por onde passar, os grupos já estavam tudo conversados, os horários tudo combinado, lugar de Uhum. dormir tudo organizadinho, assim, com as pessoas, tal. E foi maravilhoso, foi uma experiência, assim, maravilhosa. Aí, quando eu voltei para Madrid, nas últimas 2 semanas que eu fiquei lá, que aí eu rodei praticamente a Espanha toda e
deu para conhecer mais alguns países, visitar uns amigos da vida aí que a gente faz, né? Uhum. E quando eu voltei nas últimas 2 semanas, que aí eu fiz um intensivo lá na Amor de Deus, né? Que é a escola, é o polo, assim, central do flamenco lá, né? Aí eu ganhei uma bolsa, menina. Na última semana que eu tava lá, já batendo os 3 meses, eu ganhei uma bolsa de estudo na Amor de Deus, uma coisa assim que eu jamais imaginei, que todo mundo vai para lá sonhando isso e eu nem esperava assim que eu ia poder ter uma possibilidade dessa, mas aí já não tinha como eu ficar. Até tentei lá com o consulado, fui fazer umas correrias de burocracia lá para avisar para ficar, mas não deu para ficar. Mas serviu para muita coisa, assim, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para o sul, que foi onde eu fiquei mais tempo em Cádiz, que é um dos berços ali, né, da cultura. E ali, né, todo mundo indo para a capital para conseguir emprego e eu indo para o sul, para a ilha lá, né? Aí as pessoas falavam: "Você tá doida? Você vai para lá?" Eu vou atrás do que eu vim, que é atrás da cultura, né? Nossa, e foi a melhor coisa que eu fiz, porque aí lá eu fiz amizades com pessoas da cultura que dançavam, manifestavam na rua, que me ensinaram muito. Lá eu consegui uns amigos que estavam abrindo um bar na época, que deu muita sorte, daí comecei a trabalhar com eles lá, consegui levantar um dinheirinho. E foi onde eu fiquei mais tempo, né? E foi Uhum. maravilhoso. Nossa, foi maravilhoso. E serviu também para dar muito mais valor no Brasil, né? Na cultura maravilhosa, porque eu cheguei lá, as pessoas me abordavam muito. As pessoas queriam. Eu cheguei a dar aula de maracatu lá. As pessoas queriam aprender o nosso idioma, as pessoas queriam aprender a nossa música, eles querem aprender tudo. Nossa, chega um brasileiro lá e eles ficam loucos. Culinária, no bar também fazia comida nossa lá para vender. E lógico que a gente também não vai entregar o que é nosso assim, né? Não podemos. Assim como, né? Bom, enfim. Mas, mas me abriu muito, assim, a noção das oportunidades que a gente tem aqui e que eu acho que o brasileiro não enxerga muito isso. As oportunidades que tem, assim como eu demorei tantos anos para entender a oportunidade que eu tinha com a dança, né? Não foi uma coisa que desde pequena já fui mostrada que serviria de fonte de renda. Lá desde pequena ele já tem isso. Ó, você pode ser. Então você já começa uma área já sabendo que você pode ser profissional naquilo, já se dedicando para aquilo, já sabendo que aquilo pode ser uma fonte de renda, que basta você ser bom no que você gosta de fazer, você vai, né, tem uma possibilidade grande de sobreviver disso. Então foi uma viagem maravilhosa, mas voltar foi melhor ainda, que depois que eu voltei que aconteceram coisas muito mais lindas. Ah, que legal. Eu não sei se estaria numa ordem cronológica, mas queria que você me contasse um pouco de alguns projetos e algumas vivências que você fez relacionado aos indígenas, né? Que eu vi que teve alguns projetos, né? Entre eles, você coproduziu um longa, chama Marangato, é isso? Ou Marangatu. Marangatu. É. Tem também aquela outra vivência que eu acabei não anotando o nome aqui, mas são vivências na aldeia e tal. Como é que foram esses projetos? Então, desde sempre, eu buscava as origens do que eu fazia, né? Uhum, E essa necessidade da busca pela cultura brasileira, porque eu não nasci assim nessa vida, num berço cultural, né? Então, na minha família tinha cristão, evangélico,
espírita, kardecista, espiritualista, tinha de tudo, assim. Isso foi bom, por um lado, porque eu consegui, já não fui educada num dogma, assim, né? Já tinha uma paleta de espiritualidade para ver que, para observar e sentir por onde eu ia. Mas, ao mesmo tempo, fica solto, né? Quando você não tem uma cultura específica, fica solta essa busca. Então, eu sempre estive na busca, né? A busca da cultura, a busca espiritual, a busca da cultura do nosso povo brasileiro, de toda essa miscigenação linda do povo indígena, do povo africano, né? Que a gente tem aqui. E aí aconteceu do Felipe, meu companheiro, que trabalhava em Santa Catarina, dele voltar para cá, para Maringá, e iniciar um trabalho com o avô dele, que trabalha com óleos medicinais, né? Trabalha com óleo de copaíba. E, então aí a gente iniciou, ele veio para cá, largou o serviço dele de anos, né? Que ele em outra área que ele trabalhava. E veio para cá, começou a trabalhar com os óleos, e eu ainda estava trabalhando com a dança. E aí nós dois, eu muita vontade de viagem, né? Sempre tive muita essa questão de conhecer, sempre sair e voltava. Tava sempre me deslocando, né? Mas uma vontade muito grande de sair de Maringá também, né? Sempre tinha essa vontade louca de sair de Maringá. Gente, não vai dar. Meu trabalho aqui não vai, não desenvolve, as coisas não acontecem. E os artistas todos saíam daqui, né? Aí, ao mesmo tempo que a hora que a coisa parecia que estava acontecendo, eu não, vou ficar. Vou ficar, vou lutar pela cena cultural aqui da nossa cidade, artística. E não acontecia nada. Não vou embora. E aí, juntei com esse doido, né? Meu companheiro de vidas. E aí, nós falamos, vamos. Aí, juntamos tudo nossas economias. Vendemos umas coisas aí, tá? Fizemos um rolo doido, compramos uma Kombi. E aí, nossa ideia era ir atrás da cultura do nosso povo. E aí a gente começou, o início do nosso projeto era conhecer o Paraná, né? Não só toda a beleza natural que tem e que os paranaenses não conhecem, né? O paranaense vai buscar no estado de São Paulo, em Santa Catarina, né? Conhecer uns lugares diferentes. E aqui, nossa senhora, quanta coisa linda tem para conhecer nesse nosso estado, quantas pessoas maravilhosas também, né? A Ilha de Superagui, gente, aqui do lado, o Fandango, uma manifestação cultural nossa que está ali resistindo na unha e no dente, aqueles anciões segurando aquela manifestação lá, na raça. Vem gente de tudo que é canto, veio os paranaenses não vão conhecer, muita gente não conhece a Ilha de Superagui, né? Vai só até a Ilha do Mel ali, né? Que é um Uhum. pouco mais conhecida. E aí, nessa busca, a nossa ideia, eu já estava desenvolvendo uns projetos na Cindy antes disso, com a Sheila, que a Sheila me convidou para fazer umas performances na aula dela de dança-desenho. E a partir daí a gente começou uma conversa, uma relação assim de amizade. Aí ela perguntou se eu não tinha interesse de ir lá na Cindy, propor algumas dinâmicas. Aí a gente começou a desenvolver um projeto de extensão lá de jogos brincantes, jogos corporais, e foi bem legal. Depois disso, eu e Felipe começamos com um projeto lá de slackline, que ele praticava bastante naquela época. Nossa, a molecada adorava. Aí conhecemos Dona Denise,
né? Conhecemos os curandeiros lá da aldeia de Laranjinha. Conhecemos eles num evento que teve. Que evento que foi que eles vieram? Eu acho que foi naquela oração pela paz que acontece, né? Com várias lideranças. Aí conhecemos eles, não, vocês têm que ir lá conhecer nossa comunidade e tal. Então a gente já ali já começou um diálogo que eu buscava há muito tempo e o Felipe também, de poder pisar no território indígena e conhecer essa cultura a partir deles, né? Porque também não sabia como chegar, não queria ser abusiva, né? De chegar lá e, né, matar minha sede e ir embora. Não era essa a intenção, né? Então a gente, assim, eu sempre tinha essa necessidade, né, de pisar ali e conhecer, também por saber que eu tenho esse sangue correndo, né? E o Felipe também, então a gente tinha essa busca, e aí, na conversa com eles, aí eles apresentaram um marciano para nós, que é da aldeia do Posto Velho, que é a liderança da regional sul do país, lá da aldeia de Posto Velho, que é a primeira aldeia indígena Guarani do sul do país, e aqui no Paraná, ali em Abaxá, perto de Londrina. E aí os dois começaram a se falar pela internet e ficaram super amigos. E aí ele, não, vocês têm que vir pra cá, vem pra cá, traz esses slackline pra cá, brincar com a molecada, faz essas oficinas aqui e tal. E aí nessa nossa viagem, nessas nossas andanças aí com a Combosa, a gente passou por lá, né? Aí conhecemos a comunidade e, nossa, foi maravilhoso, assim, maravilhoso. Claro que a primeira chegada é sempre a gente pisa devagar, né? Eu acho que é uma questão de respeito. Você entrar com respeito, né, na casa de qualquer um. E a gente desenvolveu uma amizade muito bacana. E aí naquele momento surgiram muitos projetos assim. E como eu já tinha o meu CNPJ e eles não tinham, eu, gente, bora então, a gente usa meu CNPJ, ajudo vocês a escrever esses projetos, vamos aí e tal. E aí eles falaram que eles tinham um sonho de fazer a expedição pelo território deles, porque aquele território é um território que eles retomaram, não está oficializado ainda, né? É uma retomada. Eles foram expulsos de lá e retomaram. Inclusive, como eles contam, né? Quem tomou a frente da retomada foram as mulheres da comunidade. Um dia na madruga, elas acordaram e falaram: Ó, nós estamos indo com as crianças. Oi? Ah, obrigada. Ele trouxe água para mim aqui que eu tô. E aí eles falaram que eles tinham esse sonho de pegar os jovens da comunidade e fazer uma caminhada por todo o território que eles sabiam das histórias, né? Os mais velhos contavam as histórias, então eles queriam caminhar por todo o território com toda a aldeia para retomar toda essa parte histórica, ir nos sítios arqueológicos, né? Eles sabiam onde estava o cemitério indígena, eles sabem tudo, né? Da onde tirava cerâmica, onde queimava cerâmica, onde tem cerâmica. Então tem um sítio arqueológico lá e a soja comendo solta, né? Em volta. E aí surgiu essa ideia da gente fazer essa expedição Tecoaive Porã, que inclusive foi pelo Catarse, né, que a gente conseguiu levantar levantar os fundos para fazer essa expedição. E aí o Max da Fenda, artista maravilhoso, topou, né?
topou pegar esse barco. O Lucas também, que fez, levou o drone. O Lucas aceitou ir para lá. A gente falou pro Lucas um dia antes. E aí ele falou, demorou, vamos. Foi todo mundo assim, né? Pela causa deles, né? E também pela experiência maravilhosa que teríamos todos ali, né? Inesquecível. E aí aconteceu. Então eu fui, na verdade, não sei nem se dá para dizer que eu coproduzi, eu fui só né, participei, assim, mas a produção foi deles, foi da própria aldeia, né? As imagens, a edição toda foi o Max que fez, ficou um documentário, um longa maravilhoso, que inclusive a gente está com muita dificuldade de colocar ele para pleitear editais, de colocar ele para pleitear festivais, porque existe essa dificuldade da organização de currículo e tudo isso, né? Agora com a pandemia a gente está conversando, inclusive, sobre, porque como eles estão lá todos na aldeia, é o momento da gente conseguir organizar esses materiais. Então, ao mesmo tempo que a gente fez essa expedição, que a gente caminhou por todo o território, que eles foram contando as histórias, foram feitas as imagens e daí surgiu o filme Marangatu. E Muito esse filme maravilhoso. já foi exibido? Como Foi exibido que. só na aldeia, por enquanto. E também vocês ainda não disponibilizaram porque querem mandar para os editais para os festivais, então ele permanece inédito. Isso, justamente. Uhum. Justamente, mas aí estamos nessa luta aí, né? E é muito difícil, porque eu também é uma área que eu não, né, não tenho conhecimento, então a gente tem que catar o facão e ir capinando, né? É, Mas sim. eles são maravilhosos, e depois a gente ainda fez outras vivências lá. Depois teve a vivência que eles deram oficinas, aí foi uma vivência aberta para a comunidade, com inscrições, aí as pessoas foram lá, né? E o Júlio fez uma caminhada na mata com a gente, que o Júlio é um entendedor das plantas lá, maravilhoso. E foi explicando algumas coisas das plantas, e aí eles fizeram as comidas tradicionais, e levaram a gente pro Rio Laranjinha, Uhum. e contaram as histórias na fogueira, e levaram a gente para casa de rezo. E foi muito lindo. E depois teve uma vivência que foi aqui, né? Que aí eles vieram para cá, que foi lá na Cindy. E era para ter acontecido outras, né? Mas com toda essa situação também, e é muito difícil para eles assim, conseguir parar para organizar um evento com toda essa demanda política que eles têm com a questão do território, né? E a intenção também era essa, trazer esse debate à tona, né? A necessidade que eles pedem, né, para nós estarmos juntos nessa luta. Sim. E aí tem, a gente vai indo por tópicos, né? E aí tem um envolvimento muito grande com a questão do maracatu, né? Seja pelo maracatu engazeiro ou agora pelo baque mulher, né? Ah, E foi Cacá, salve o coletivo Viravidiu, a Cacá também faz parte. A gente montou um coletivo com os indígenas e os não indígenas. ai, que Coletivo legal. Viravidiu. Os Preciosos. Sim. Mas pelo que você fala, a gente pode até dividir em tópicos, mas está tudo meio Tá tudo. interligado, né? Não tem como separar. Inclusive, eles não vê a hora de passar a pandemia para a gente fazer uma tocada lá. O sonho deles é a gente levar o sabor do maracatu lá. E Olha, o envolvimento. primeiro projeto, então. Ah, não para. E o envolvimento com maracatu também é uma história maravilhosa, assim, né? A hora que eu tô em algo que eu sinto que tem fundamento, que tem história,
e que eu posso contribuir, eu me dedico mesmo. E também é uma coisa natural, assim, não é porque eu falo, eu, né? Vai, acontece, assim. E o maracatu foi isso, assim, eu entrei, logo que eu entrei já estava na coordenação. E escrevendo projetos, aí a gente passou no Aniceto, que foi o primeiro aniceto que eu escrevi pelo CPF, valor de 8.000, e aí eu não sabia que CPF tinha aqueles impostos, né? Aquele monte de imposto. Daí, quando o dinheiro caiu na conta, a gente, cadê o dinheiro? Como que a gente vai prestar conta de tudo aquilo se caiu só isso? Aí vai a gente fazer festa e, nossa, foi um rolo primeiro edital, mas foi aí que a gente conseguiu fazer os instrumentos, né, Esse do foi grupo. o projeto de 2012, que é a cultura nordestina ritmando Maringá. Aham. Foi Que daí vocês 2000, confeccionaram os instrumentos. foi aí que a gente confeccionou instrumentos e era muito gostoso, assim, porque éramos uma família, né? Era muito gostoso, éramos muito próximos e, inclusive, essa família que a gente tinha que fez, que segurou esse grupo por tanto tempo e que a gente aguentou tanto perrengue que teve, né? A Laís já comentou um pouco sobre isso também, né? Na entrevista dela, foi muito difícil para nós mulheres ali de segurar ali, né? E principalmente eu, porque eu era coordenação, e daí como que eu ia abandonar o barco, né? Só que eu era uma coordenação, eu era uma mula, né, na verdade, que tinha uma pessoa montada em mim acenando e eu lá, né, carregando as coisas nas costas. E foi bem difícil, mas eu sou muito grata assim pelo processo, porque foram muitas pessoas bonitas, foram muitas coisas maravilhosas que a gente vivenciou junto. E daí eu pude também conseguir com o dinheiro arrecadado, assim, né? Por exemplo, o Festival Afro, que a gente participava. Aí ia dar palestra nas escolas. Aí as pessoas que tinham essa disponibilidade recebiam por esse serviço, né? Então, quando eu ia, eu também já pegava, bom, tô recebendo pelo Maracatu, então eu vou guardar esse dinheiro para eu poder ir lá beber da fonte, conhecer lá o terreiro, conhecer as nações, conhecer a realidade, senão não faz sentido, né? Eu estar aqui. Preciso colocar o significado, o devido fundamento na coisa. E aí eu já fui umas 6 vezes para lá. E muita doideira, inclusive a primeira vez que eu toquei na Nação, porque a primeira vez que eu fui para Recife, era tudo tão grandioso, tão maravilhoso e uma realidade tão diferente, porque eu nunca tinha ido para o Nordeste, né? Minhas viagens que eu fazia atrás da dança, tudo era sempre por aqui, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, né? Essa coisa aqui mais um pouco mais acessível, assim, que dá para conseguir umas promoção, relâmpago, uns negocinhos. Você conhece gente que dá para ficar na casa. Nunca tinha ido para o Nordeste. Gente, que coisa maravilhosa que é o povo brasileiro. Minha Nossa Senhora. Quanta cultura, quantas manifestações diferentes tem. Que lindo. Aí eu ficava assim, né? E carnaval de rua, tudo gratuito, toda a periferia ali reunida. Gente, é tanta gente na rua, é tanta gente na rua, e você só vê as pessoas brincando carnaval. É diferente do carnaval aqui nosso, que as pessoas querem ficar doidas só, assim, né? E causar. Não, lá as pessoas vão para brincar o maracatu, né? Lá tem legado. Lá quem é de cultura tá de preceito na época do carnaval. Você não pode beber, você não pode fazer nada, você tem que cumprir sua responsabilidade com a manifestação que você está ali, né? Inclusive a gente de fora também tem essa obrigação de respeitar isso, né?
E aí a primeira vez eu não toquei, não fiz nada. Aí eu saí dançando, né? Saí dançando e foi, nossa, foi maravilhoso. Vestir aquelas roupas gigantescas daquelas baianas, e aí você se veste, fica com aquela roupa enorme, aí você fala, tá, e agora o que eu faço? Aí demora, né? Porque a gente começa a se trocar para passarela às 2 da tarde e a passarela é às 10 da noite, por exemplo. E passa o tempo assim, que quase não dá tempo de organizar a nação toda, né? Aí, beleza, daí você senta no chão com aquela roupa, com aquela armação e precisa levantar depois. Aquilo vira, aquilo vira um desentupidor, sabe? Você fica no chão assim. E para levantar daqui, aí é muito engraçado, tem muita coisa engraçada que acontece. E o primeiro ano que eu saí tocando nas Nações, porque depois, no ano seguinte, eu toquei na abertura do carnaval, porque tem isso, para você sair tocando nas Nações, você tem que ir para lá pelo menos um mês de antecedência. Tem muita gente que vai pela primeira vez e já quer tocar. Gente, isso é uma falta de respeito absurda, absurda, né? Você tem que chegar e aprender só isso, né? E trocar e dar ali o seu, né? O que a comunidade precisar de você, você é ali disposto, não já chegar querendo se colocar onde, né? No, à frente ali. Então tem muita gente sem noção mesmo, sem falta de respeito. Mas o pessoal lá sabe colocar essa galera no devido lugar também, né? Aí na segunda vez que eu fui, eu não pude ficar um mês inteiro, então eu cheguei já mais em cima. Mas participei da abertura do carnaval, toquei com o Baque Mulher e todas as outras tocadas que tiveram eu participei. Só não participei da tocada oficial porque eu não tive como participar dos ensaios e eu adoro ficar na parte da produção. Adoro, eu levo tudo minhas maquiagens, tudo. Eu nem uso, mas eu tenho um monte. Eu levo tudo e pinto as crianças tudo, pinto as senhorinhas, eu vou andando de uma em uma, ver quem tá sem maquiagem, bora passar batom, bora passar brilho, né? Ah, e aí uma tá sem luva, daí você corre atrás de luva, uma tá sem sapatilha. Então eu adoro ficar nessa função de produção. E o ano que eu saí tocando, foi o primeiro ano que aí eu saí tocando na Nação Porto Rico, na Nação Incandupina e no Baque Mulher. Eu não pego chikungunya. Foi a época que teve aquele surto da chikungunya. Eu não sei como que eu sobrevivi. Eu não sei. Só nas forças. Tanto é que depois que eu voltei, que o negócio pegou mesmo, eu fiquei acamada 3 meses. Nossa. Fiquei 3 meses de cama. Eu não conseguia fazer isso aqui, ó. Não conseguia movimentar meu corpo. Eu já tinha dado por mim que eu nunca mais ia conseguir dançar, que talvez eu nunca ia recuperar meus movimentos. Aí eu tentava fazer uns exercícios durante o dia, né? Para levantar da cama era muito difícil. A minha sorte é que naquela época eu tinha um emprego de carteira assinada, daí eu fui demitida, então eu fiquei com seguro-desemprego. E aí eu pude ter tempo para me recuperar, assim. E aí eu fazia os movimentos em casa e eu cronometrava quanto tempo eu levava para sentar até o chão, 10 minutos. Eu levava para conseguir sentar, mais 10 minutos para levantar. E eu achava que nunca mais eu ia dançar na vida. Eu falei, acabou, eu chorava, acabou, mal comecei. E aí, a hora que eu botei na minha cabeça que eu ia continuar dançando sempre, eu só ia estar com outro corpo. Né? A dança nunca ia. Meus órgãos estão dançando aqui, minha respiração, eu estou em constante dança, tá tudo movimentando, né? Como assim eu vou parar de dançar? Não vou parar de dançar. Daí a hora que eu firmei isso na minha cabeça, eu comecei a me recuperar. Olha que coisa, né? Sim. E foi. Fiquei Tati, com. a gente tem 2 minutos, aí eu queria Uhum. ver com você se a gente encerra ou se a gente continua, porque acho que ainda faltaram
vários assuntos, né, para a gente conversar. O que que você acha? Você que sabe, podemos continuar. É, né? Não sei. O que que vocês acham aí que estão assistindo? Vamos voltar para a gente não finalizar de repente, né? Não sei. Você acha que tem muitas outras coisas que você ainda gostaria de falar, de projetos, Vai. ações? Bom, a Ah, Maré falou, tem que. minha mestra. Então, vou encerrar e voltar. E aí a gente começa de novo. Pode ser? Tá bom. É só o tempinho de salvar aqui essa primeira live, às vezes demora um pouquinho, mas a gente já volta então, tá bom, gente? Aí vocês voltem com a gente, Filha maravilhosa. tá bom? As mana tudo fortalecendo. Vocês são maravilhosos. Eu amo vocês. Minhas vidas. Eu não sei se a gente pulou alguma coisa importante nessa trajetória, algo mais que você. Amo baque mulher, né? É, que vem depois, né? Estamos Que vem chegando no depois. bar. Porque a gente já tentava fazer aqui no Engazeiro, mas não rolava. Porque os instrumentos não nos eram permitidos de tocar, nós mulheres. E aí a gente só conseguia fazer baque das mulheres dia 8, né? No tal do dia nosso lá, que o patriarcado disse que é o nosso dia. E aí era o único dia que a gente conseguia fazer o baque. Inclusive era a Taizinha. Taizinha que tá em Londrina, né? Mexendo trabalhando com a cultura do maracatu lá também, dentre outras manifestações. E ela foi a primeira mulher a apitar um baque aqui em Maringá, foi a Taizinha. E aí a gente tentava muito, né? O diálogo ali, respeitando a amizade, os anos de convivência. E a gente engoliu muito sapo e eu fui conivente com muita coisa nesse processo, assim. Eu confesso que olhando hoje eu teria outra postura, né? E mãe Joana me ligava, Tati, cadê a mulher? Eu, calma, mestra, nós estamos tentando ela. Como assim? Vocês têm tudo aí, vocês têm os instrumentos, como é que não está acontecendo? E eu não fazia denúncia para ela diretamente, né, do que estava acontecendo. Então, por isso que eu digo que eu fui conivente com algumas situações. Eu não fazia denúncia, eu ia, aí eu tentava conversar, tentava lá, aí não dava, aí ela me cobrava, estamos tentando, não sei o quê. Até que teve uma rachadura bem séria, assim, no grupo, onde todas as mulheres do grupo saíram, e alguns homens também. Praticamente o grupo inteiro saiu, né? Restaram algumas, restou eu, a Fran, a Ana Flor e a Amanda. E para nós ficou insustentável, só nós ali não tinha condição. Aí a gente começou a conversar sobre a constituição do Baco Mulher. Vamos atrás dessas mulheres que saíram e vamos se juntar. Tanto é que a Laís falou, né, que nossa primeira reunião foi tomando um caldo lá no bar do Rafa, que foi onde a gente juntou todas as mulheres e daí a gente decidiu, de fato, romper com essa parte da história e começar uma nova trajetória com o maracatu, né? E a gente passou um ano inteiro só fazendo reunião e campanha financeira. Todo mundo louco para tocar, né? A gente tudo não via a hora. E fazendo bingo e feijoada, mas conseguimos levantar o dinheiro. Daí a gente trouxe a Vanessa, que fez a oficina de tambores, nós mesmas confeccionamos os nossos instrumentos.
E aí começou esse movimento maravilhoso. E aí teve esse período que eu saí de viagem, né, com a Kombi, que foi daí momento que até então eu e Laís coordenávamos o grupo. Aí a partir desse momento, depois aí a Laís assumiu, depois eu voltei, daí ainda ficou nós duas, mas já não cabia mais, porque Laís se tornou filha de santo do terreiro de Mestra Joana. Então, né, uma mulher negra maravilhosa, guerreira, e ela que tem que protagonizar mesmo esse movimento hoje é a vida dela e não tem pessoa mais preparada para essa função hoje ali, né? Porque além de toda a atividade, a ação que ela faz, está sempre colocando a coisa para acontecer, ela traz esse fundamento, né, do terreiro lá direto para cá, porque as pessoas perguntam: ah, mas tem que ser do candomblé para tocar maracatu? Não, não tem que ser do candomblé, né? A maioria não é, inclusive. Mas você tem que saber que essa é a origem e você tem que respeitar, né? E fazer. Se tem que bater um banho de amaci para tocar, vai estar todo mundo lá junto, na mesma intenção, né? Na intenção da proteção dos nossos tambores e da abertura de caminho para os nossos trabalhos. Vai estar todo mundo lá junto na mesma corrente, né? E aí estamos aí, né? Passamos no Aniceto, minha Nossa Senhora, que eu nem acreditei. Conseguimos passar, a gente escreveu 2 projetos para o edital Mostra em Casa, né? Em Casa com Arte, não passamos. Mas nesse a gente passou, só que ainda tem os recursos aí, né? Vamos ver se mantém. Mas o que eu vejo assim desses editais é que a gente precisa de muito mais verba, gente. Já não cabe mais essa verba para a quantidade de projetos que nós estamos tendo de inscrição nessa cidade. Tem muita coisa querendo acontecer aqui. E você leva um não, pelo menos agora eles mudaram a palavra, não escrevem mais reprovado, né? Eu achei isso um pouco, achei delicado, achei cuidadoso, né? Você Sim, é fica lá, complicado, né? cada é muito melhor que reprovado, que já é difícil, né? Porque quem tem tempo para escrever projeto, né, Rachel? A gente faz mil coisas, se arranja tempo da onde não tem para escrever um projeto que muitas vezes demanda inclusive dinheiro, né? Agora que está na plataforma online, mas lembra tanto de papel que a gente tinha que imprimir, gente? Às vezes assinava as coisas erradas, tinha que imprimir tudo de novo. Pela Nossa Senhora. Os Houve currículos. um tempo que os projetos a gente ainda tinha que mandar 5 vias, encadernado. Melhorou e virou uma via só. E agora tá melhor ainda, mais econômico, pelo menos, né? Porque a plataforma também tem seus problemas, né? Mas pelo menos é mais econômico. Mas aí, sempre que a gente recebe um não, é frustrante, né? Porque a gente acredita no nosso trabalho, né? E, e é frustrante, mexe muito, assim. Eu sinto quando um projeto meu é negado e a gente vê os nossos amigos falando a mesma coisa, às vezes passou num edital, não passou no outro, e tudo isso coloca muito em xeque, né, o nosso trabalho. Ai, será que eu sou artista mesmo? Eu acho um absurdo isso, que um edital coloque em xeque o que a gente faz a vida inteira, sabe? Né? Artistas que estão aqui, pioneiros, né? Como Lara, por exemplo, não passar num edital desse, gente, eu fico abismada, assim, né? E a gente precisa lutar por mais verba, tem que ter mais projetos sendo aprovados, porque essa verba aí já não abraça mais nós, não, que nós estamos crescendo. O É, boi é está verdade. engrossando. Pior. Esse projeto que Graças. vocês, esse projeto que vocês aprovaram agora nesse edital é uma segunda edição, né, do Obaxirê, né? Vocês já realizaram antes. É a terceira. Terceira.
A proposta é a terceira edição, só que essa edição é uma edição itinerante, né? Então a gente buscou nesse projeto fazer uma homenagem aos terreiros que cuidam da gente aqui, né? Os terreiros que a gente é parceiro e que tem mulheres à frente, né? Que é a Senzala de Dona T, que é o terreiro da Mãe Clô, da Mãe Glória. Então, a ideia é a gente fazer eventos nesses terreiros, na rua, fechar a rua, com manifestações de outros grupos. Legal. É, Eu a moro aqui terceira. no Porto Seguro. Ah, então, aí, ó. Já tá ali já. Já vai E vai aí estar pertinho de mim aqui. a gente colocou pula-pula, pipoca para molecada, algodão doce, e os grupos que trabalham com cultura popular da cidade, todos participando com a gente, para depois ter um evento final e a gente conseguir trazer a nossa mestra, né, para cá, tanto para Uhum. alinhar o nosso trabalho, quanto para a cidade poder conhecer essa mulher maravilhosa que fez e faz história a cada pisada que ela dá no chão, né? Que é a mestra Joana, salve sua benção, porque a mulher veio para mudar as coisas. Não veio nessa matéria para passar em vão, não. E é muito, muito bonita a trajetória dela, né? Primeira mulher mestra. E a gente, Rachel, ainda teve um parecerista que deu uma nota lá para nós, falando que o nosso projeto deveria ser mais enxuto para poder ser viável de ser realizado. Você acredita? Eu Tem que... acredito, porque o meu projeto também, o cara viajou grandão. Ele falou que eu não botei currículo, que eu não fiz isso, não fiz aquilo, que tá tudo lá. Impressão que ele não leu o projeto. Duvidando Tô da nossa enganada. capacidade, querido? Pior, cara. Eu achei bacana esse negócio de ler o parecer, mas por outro lado, você fica com aquilo, né? E aí você fala, cara, como assim? Passa pela ideia de entrar com recurso, né? Ah, Sim, sei lá, bem isso. estranho. Mas agora a gente também não sabe como que vai ser com essa pandemia, se a gente vai conseguir executar dessa forma, se, né, como é que vão ser as coisas. A gente aí vamos ter que aguardar, ver como é que vai ficar, se vai ter que. As mulheres é zica, né? Rúbia divina, maravilhosa. Passou também nossa amiga. Abençoada. Aprovadíssima. Ai, mas a gente espera que dê para acontecer, né? Mesmo já que todos os eventos são na rua, então já é um espaço aberto, né? Que a gente possa fazer as delimitações de espaço, máscara, todas essas coisas. Mas, ai, gente, que saudade de juntar as pessoas. Brasil, nós brasileiros, povo latino não aguenta com isso, não, gente. Os europeus, o povo lá de cima, China, Japão, eles já estão acostumados com essa distância, né? A gente, Isso é mais difícil. ai, não tá dando mais. Mas vamos ver, espero que dê tudo certo para a gente conseguir fazer do jeitinho que a gente propôs. Sim. Em relação aos seus trabalhos com dança que você vem desenvolvendo atualmente, como que está, assim? Eu acho que até onde a gente falou dos projetos de dança ainda faltou coisa, né? Porque depois teve também esse lado das performances, né? E queria que você falasse um pouco desse trabalho também da companhia AIMA, Artistas Independentes de Maringá. No coração. Então, a performance foi um movimento muito doido, porque eu nunca tinha assistido uma performance. Eu não sabia o que que era performance. Foi uma coisa. E performance não é de agora, né? Performance já se fazem há muito tempo, performance. Mas eu nunca tinha tido contato. Mas tinha aquela coisa dentro de mim de querer botar pra fora, de querer manifestar.
através da movimentação corporal, né? E, eu tenho muita facilidade de criar um roteiro assim na minha cabeça, assim, sabe? E, inclusive, esse meu processo de criação é um pouco difícil na hora de elaborar com outras pessoas, porque eu já imagino começo, meio e fim. Frau, Uhum. eu já chego com a ideia pronta, mas não é que tem que ser isso, é que é o jeito que vem. Dali a gente vai mudando as coisas, né? Mas enfim, já aparece na minha cabeça, assim, eu adoro, eu gosto da coisa assim, da manifestação corporal, da dança ou do teatro, quando quem está assistindo consegue acompanhar um raciocínio. Lógico que também o improviso solto é maravilhoso, né? Também é maravilhoso e acontecem coisas que a gente não espera, né? Por isso o improviso é muito rico. Mas eu gosto muito também de ter um lugar para chegar, né? E na época que eu entrei na universidade, que eu fiz educação física na UEM, né? Aí também já entrei vendo tudo aquilo acontecer. Gente, universidade gratuita? Que gratuidade é essa? Dessa universidade? Aonde? Tudo, né? Tudo tem taxa, tudo, meu Deus do céu. Bora pro movimento estudantil, né? Aí fiz parte lá da Caminhando, todo esse movimento do DCE. E aí eu e a Manu Bien, a gente que organizava os saraus. Aqueles saraus que foram crescendo, 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 crescendo. Daqui a pouco a gente já não tinha mais controle de quem entrava, quem não entrava. Começou a baixar a polícia, começou a acontecer o ó todo, né? Depois que eu saí da universidade foi o Elinho, acho que o Elinho e a Bartol, que continuaram tocando até acontecer aquela agressão contra a Tamires, né? E acabaram os saraus. Nossa, que situação foi aquela, né? Baixou a polícia, né? Dando tiro de bala de borracha nas pessoas, gente. Quem entra na UEM agora nem imagina, né? Como é que É. era e esse processo que a gente viveu ali. Mas, enfim, aí nesses eventos do Sarau, no começo, a gente tinha que ligar atrás das pessoas para se apresentarem. Com o passar do tempo, como a gente começou a fazer toda quinta-feira, e no começo eu solicitava equipamento de som e palco da UEM. Era a própria UEM que oferecia. Aí o seu Osório ia lá com aquele medidor de decibéis que fala. Ele ia lá de madrugada, colocava lá perto da caixa de som, media. Tem que baixar um pouquinho, gente. Beleza, a gente baixava um pouquinho e continuava. E ali eu vi um espaço propício onde eu poderia colocar aquilo que estava aqui. E aí foi onde eu fiz minha primeira performance, foi num sarau. E a gente é muito doido, né? Porque produzir e se apresentar são coisas que não Não combina sei. muito, mas assim a gente faz. A gente é tudo doido, porque ou é assim ou não é, né? E Sim. aí eu comecei minhas performances e foi um universo assim muito libertador. Mas no começo era bem liberta a dor mesmo, assim, era carne crua, né? Aquela coisa escarrada, que eu não queria saber de como estava chegando nas pessoas, eu só queria colocar para fora, né? Hoje em dia, apesar que nem assim era agressivo, mas a intenção que você coloca, né? A intenção, a intenção chega. Eu digo assim que nem assim era agressivo porque tem umas performances que são bem pesadas, assim, que envolvem cortes, né? E essas questões com dor. A Abramovich mesmo, né? Fazia muito, testava muito isso. Uhum. Mas, mas essa intenção toda que eu não me importava como chegava nas pessoas, e aí depois de muitas situações, ai, a Florita, maravilhosa. Depois de muitas situações difíceis que eu passei, eu precisei passar.
para não conseguir ver coisas, as coisas me machucavam. Então eu ia assistir uma performance e independente de onde a pessoa que estava performando queria chegar, aquilo me tocava do jeito que ia bem naquela minha ferida. E aí eu precisei sentir isso para repensar como colocar essa performance para as pessoas. Porque, afinal de contas, se eu não estou preocupada com as pessoas, por que que eu estou manifestando para elas? Né? Começou a me vir esse tipo de pensamento, que se é só para mim, então faz aí sozinha em algum lugar, né? Dentro de casa ou vai pro. Ai, Fabi, maravilhosa, eu fã de vocês. Vai manifestar sozinha, né? Comecei a pensar essas questões, apesar de que isso é uma coisa minha pessoal, não que eu ache que as performances têm que ser assim, porque, né, a performance tem que ser, enfim, a arte está aí para cada um manifestar da forma como entende. Esse é o meu processo, né? Eu apoio todos os tipos de performance. Eu acho que um dos intuitos da performance é sim tirar a pessoa da zona de conforto, né? Não é aquela coisa, né, da arte acolhedora, que a gente tem muito isso ainda em Maringá. Nossa plateia quer muito ir assistir algo e sair acolhido, e sair nas nuvens, né? Seja de uma peça de teatro, seja dança, seja apresentação musical, né? Se a pessoa está fazendo um show e faz uma fala, né, bem colocada, defendendo uma questão ou outra, nossa, já dá o que falar, a pessoa já sai indignada. Então, eu acho que a arte em si tem essa função de não, de não necessariamente estar acolhendo. Quando quiser acolher, beleza, mas a gente tem essa ferramenta de transformação social, né? E é fazer as pessoas pararem para pensar em coisas que talvez não tenham visto, ou não faz parte da realidade delas, ou, né, às vezes as pessoas nem olham para o lado, né? Só olham para a sua rotina e não olham nem para si mesmo, né? E aí, os bichos aqui estão loucos também. Sim, Tá. incomodar é importante, a gente precisa dar sair da zona de conforto, né? Movimentar as coisas. E movimentar é sair da zona de conforto, né? Daí a gente consegue dar outros passos, avançar. Então eu mudei um pouco assim não esse intuito de movimentar, mas a minha intenção no com um pouco mais de cuidado com quem estava olhando. E a gente tem feito algumas coisas agora nesse processo aí de isolamento, eu estou bem recolhida mesmo, ressignificando muita coisa em mim. E, e agora que eu estou voltando a movimentar, assim, trazer isso para a dança. Eu precisei me organizar primeiro mentalmente, espiritualmente e ressignificar tudo. E esse ressignificar todo como é que se diz? Um dicionário, não é dicionário que eu quero dizer. A gente já tem, né? Você está tanto tempo trabalhando com isso, você já tem Ai, tem uma palavra que me fugiu agora da cabeça. Já tem uma forma, né? Seu corpo já vai sozinho. E eu não gosto de trabalhar assim. A hora que eu vejo que eu estou executando aquele mesmo movimento, beleza, se for para um objetivo específico que aquele movimento representa, mas de uma certa forma acaba ficando mecânico também. E cômodo,
Uhum. Então, eu acho que a gente precisa, de tempos em tempos, ressignificar a nossa arte, a nossa manifestação que vem atrelado com ressignificar nós mesmos, né? Quem nós somos, né? Aonde nós estamos, aonde nós queremos chegar. E eu acho muito corajoso os artistas que passam por esse processo, assim, de se desafiar e derrubar tudo e começar uma construção nova, assim. Então, eu tô nesse processo. Vamos ver o que que vai dar. Salve Nefertiti maravilhosa, a Nefertiti lá do Recife. Batuqueira de peso, dançarina também, maravilhosa, performer. Aí tô nesse processo, mas não vejo a hora também de voltar a performar, trabalhar na rua. E aí você perguntou do AIMA, né? O AIMA foi um projeto que a gente começou em 2018 e eu já tinha me desvinculado das escolas onde eu dava aula, porque eu fui fazer essa viagem, né? Me desvinculei, achei que eu não ia voltar para cá. E aí voltei e me enraizei mais do que antes. Que daí apareceu um mestre raiz na minha vida, que me puxou minhas raízes tudo. E aí eu entendi que sempre foi isso, era aqui que eu tinha que estar mesmo. E aí eu me desvinculei. E foi uma honra para mim receber o convite da Ale, da Alexandra Delgado, do Flávio Magalhães e da nossa maravilhosa, sempre eterna Magó, que são três artistas maravilhosos para fazer parte dessa companhia. Então, para mim, isso foi assim muito significativo, né, esse convite. E aí a gente começou as nossas pesquisas. A gente nunca teve um local também para a gente ensaiar. A gente ia no Parque do Ingá, a gente ia na Praça da Pernambucana, a gente ia na Praça da Catedral, a gente ia no Parque das Grevilhas, a gente ia na Cachoeira, a gente ia. Cada encontro era um lugar, a gente ocupava uns espaços da UEM lá, fingia que era acadêmico, entrava lá nas salas, lá, quem nunca fez isso, né? Né? Afinal de contas, é nosso, né? Deveria ser menos burocrático para usar, o espaço está ali, não está sendo usado. E foi um processo muito doido, assim, que eu tive uma honra enorme de fazer parte, porque cada um de nós é um universo completamente diferente. Eu nunca vi um trabalho tão difícil para ser elaborado que nem com nós quatro juntos. Mas e difícil porque havia muito respeito um com a opinião do outro, com o processo criativo do outro. Então você dava uma ideia, ai, tá, e podia ser assim, assim. Aí todo mundo, podia. Aí ia construindo, construindo, construindo. Aí vinha uma pessoa, ou pode ser nada disso, Vrá. É verdade, pode ser nada disso. Começa de novo. Foi muito legal. E o Flávio tem toda essa vivência com o teatro, né? A Ale tem a vivência com o canto. E eu, sons, alguns sons eu emito quando eu estou performando. Mas textos, nunca tive experiência assim com textos, nem com cantar nada, assim. Não sei colocar o meu corpo cênico nesse local, assim. E foi muito bacana, porque eles começaram a tirar de mim uma coisa que eu jamais achei que ia acontecer. Então a gente contribuiu muito um com o outro, assim. Foi muito maravilhoso. Muito legal mesmo, assim, poder participar desse processo, que era muito difícil também, porque são quatro pessoas, cada um com a sua rotina, apesar de, se for ver, um grupo pequeno, mas para achar um tempo para a gente pesquisar junto era difícil.
e um tempo que a gente não tinha uma perspectiva de retorno. Então, assim, eu artesã, trabalhando em casa, nesse processo. Se eu recebia uma encomenda grande, né, 10 minutos antes do ensaio, gente, eu não posso perder essa venda, eu preciso fazer essa entrega, eu vou chegar mais tarde. Oh, meu padrinho, maravilhoso, te amo. E era assim, né? Então, e isso tinha com todos nós. Então, é muito difícil você conseguir colocar uma companhia para frente se você não tem um respaldo financeiro para esse tempo que está sendo colocado ali, né? E aí, o que proporcionou da gente conseguir avançar com o nosso trabalho foi o Projectato, né? Que foi pelo Aniceto, né? Que Magó escreveu com a Lê. Foi Uhum. aprovado dentro de toda aquela programação maravilhosa que foi aquele projeto. Gente, que projeto lindo que foi aquele. Aí a Magó convidou a gente para estar participando, tanto com as oficinas, quanto com a apresentação, né? Que a gente fez uma apresentação no Teatro da UEM, outra no Parque do Ingá, com derivas performáticas uma hora antes de cada espetáculo, e foi. A gente nem queria usar essa palavra espetáculo, mas a gente vai falar o quê? Né? Se não for usar espetáculo, como que as pessoas vão entender? Porque as pessoas entendem com esse nome, que nomenclatura a gente vai pôr, Sim. porque que a gente vai chamar. E foi ali, né, que eu tive a honra de trabalhar com a Magol, a honra de conhecer mais perto, de passar esse tempo com essa mulher jovem de tudo, mas uma anciã, assim, de sabedoria, que ela era uma pessoa muito sábia, muito alegre. Foi uma honra ter trabalhado com ela. E aí, depois da passagem dela, né, não, né, passou esse projeto. Agora outros, né, outros projetos virão aí, com certeza. Mas ela está sempre presente. Sim. Tem mais alguma coisa que você queira destacar, Tati? Alguma história que você queira contar? Algum projeto? Ah, eu acho que é isso. Eu acho que a única coisa que eu quero dizer é que a gente tem que acreditar em nós mesmos, né? Acreditar no nosso trabalho e defender o nosso trabalho e ter coragem para encontrar tempo e disposição para desenvolver esse trabalho. E a gente não pode deixar morrer, não, a arte, né? E a gente sabe que tem muito artista nessa cidade, e muito artista que não tem esse tempo para desenvolver o seu trabalho, porque tem que trabalhar em outras funções para conseguir pagar as contas, né? E então é difícil, né? É muito difícil ser artista no nosso país, na nossa cidade, que ainda é uma cidade muito conservadora, né? As pessoas não vão aos teatros, existe uma competição dentro das próprias categorias, né? A gente tem muito que avançar ainda agora. Vejo que esse movimento dessa crise que a gente está vivendo com essa pandemia, uma união, que a gente também não sabe se vai perdurar depois, mas já é uma união que é real, né? Que está acontecendo, um diálogo que está sendo feito de alguns setores, o setor da dança, pelo menos, nunca tinha conversado. Se reunia lá para fazer sorteio de data, né, para teatro. Então é Uhum. uma coisa muito grande da gente estar conseguindo se articular e nossa, espero muito que a gente consiga que os nossos artistas cresçam e sobrevivam da sua arte aqui na nossa cidade. Uhum.
nesse momento aí do isolamento e tal, você está criando de alguma forma, participando de algum tipo de projeto online, fazendo alguma ação específica desse para esse momento, assim, ou tá meio que. Então, tem um projeto acontecendo que eu não posso falar, mas um projeto que já está sendo construído desde o ano passado, na verdade, assim, bem devagar, de um espaço cultural, né, para manifestações. Então, aproveitamos esse isolamento para mexer massa, né, mexer com cimento, com os pregos, com as coisas tudo, para fazer Uhum. acontecer e buscar madeira em construção, né, reaproveitando as matérias-primas que as pessoas não utilizam e que têm muito valor, e para fazer acontecer mais um espaço de arte e cultura aqui na cidade. E esse meu envolvimento, né, com a capoeira e com as danças primitivas que a gente está iniciando os estudos. Então tá um movimento novo acontecendo, florindo, no meio do caos. Sim, que bom. Muito bom, muito grata. Tati, muito obrigada. Obrigada por essa conversa, por ter passado esse tempo aqui comigo. Espero que você tenha gostado, que tenha sido bom para você também relembrar, falar sobre tudo isso. Olha a Uhum. Amanda aí me entrando agora, ó. Ai, Ih, eu que agradeço, Rachel, agradeço muito o convite, né? Como eu te falei, pessoalmente, inbox, é uma força, né? Um reconhecimento do trabalho, assim, que é importante, né? Que é importante de se ter, porque mostra que a gente ainda está no caminho, né? Mostra, firma a nossa caminhada. Eu acho que é sempre importante a gente valorizar mesmo. E quero parabenizar de novo esse seu projeto, a produtora que você é maravilhosa, sempre fazendo acontecer as coisas em Maringá, sempre à frente. Seu projeto de Maringá Rede, que está ajudando tantas pessoas. Parabéns, viu? Pela sua caminhada também. Uma obrigada, tentativa de retribuir esse apoio que você me deu para estar aqui. obrigada. Imagina. Lembrar então para o pessoal que está aí, que entrou depois, que ainda não acompanha a gente, para curtir a página, acompanhar os conteúdos. Essa é a 30ª entrevista. Fizemos várias outras com pessoas muito legais, com muita história. Para curtir, compartilhar, comentar, fortalecer o trabalho das pessoas como é possível, né, nesse momento. Essa é a parte 2 da entrevista, a parte um já está salva lá no IGTV, né, da Dois Coelhos Comunicação e Cultura, para assistir também. E é isso. Então, vou me despedindo. Próxima entrevista na segunda-feira. A gente inaugura uma grade nova de entrevistas que eu ainda não divulguei. Vou ver se eu ainda consigo divulgar hoje ainda. E é isso. Beijo para todo mundo e até mais. Beijo, Tati. Obrigada. Obrigada. Tudo de bom. Força para nós.